Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? Sábado 1º de abril de 2023. Nesse vídeo aqui vamos tratar de OIBR3 gráfico mensal, semanal e diário, tá pessoal? Vamos tratar aí do fechamento do mês de março. Lembrando que são apenas estudos gráficos com o indicador Ishimoku. Para quem já gosta das nossas análises, peço para você deixar o like. Para quem está chegando agora, a gente tem análises quase diárias aí com as nuvens de Ishimoku, tá? A nuvem sempre é plotada no futuro sendo vermelha ou verde, tá? A média rápida do Ishimoku é a verde-limão do nosso gráfico, de 9 períodos. E a média lenta é de 26 períodos aqui do Ishimoku, é a nossa média vinho, tá pessoal? Lembrando que as médias do Ishimoku não são exponenciais nem aritméticas, tá? Elas são calculadas de uma forma diferenciada aí pelo modelo, tá pessoal? Bora lá então, pessoal. O IBR3 fechou aí sexta-feira no R$ 1,07, queda de 3,60%. Na semana, a alta foi de 4,90%. No entanto, o mês foi bem negativo, né, pessoal? Uma queda aí de 47%, 47,03% sendo mais preciso, tá? O que a gente tem aqui no gráfico mensal, tá? Da OIBR3 há muito tempo fechando abaixo das nuvens, percebam a nuvem vermelha há muito tempo, né, pessoal? Há muito tempo fechando abaixo das nuvens, tá? Isso é bem notório. Então a gente teria uma probabilidade, tá? De um viés mais baixista, de uma tendência baixista. O que esse viés é reforçado? É reforçado porque a gente tem um cruzamento, tá? Deixa eu até tirar aqui para vocês chegarem melhor. Um cruzamento de média que foi no mensal de outubro de 21 com novembro de 21. Cruzamento de média quando o verde-limão corta para baixo, tá? É um cruzamento baixista em relação à média vinho. Então a gente teve um cruzamento de venda no mensal aqui em outubro e novembro de 2021. A Chico Span, que é a nossa linha de atraso de 26 períodos abaixo do preço também, tá reforçando aqui um viés mais baixista, mais vendedor, um momento, tá, baixista. Não quer dizer que o ativo vai continuar a cair ou subir, tá? Mas aqui o viés é baixista realmente no mensal, não teve alteração esse mês, tá, pessoal? Seria interessante o quê? No mensal, começar a buscar essa média, pelo menos é verde-limão, tá? Que é a média de 9 do Ishimoku. Só ela estaria atualmente nos R$4. A gente estaria muito distante dela, tá, pessoal? Então, pensando aí, quem sabe, numa recuperação do mensal, o interessante seria uma lateralização aqui por alguns meses, para essa média vir se aproximando. Quem sabe começar a fechar acima da 9 do Ishimoku, zigue-zague ascendente para finalmente buscar a média vinho, que é a média que mais nos interessa aqui no canal. Porém, ela estaria aqui na 12,05, ou seja, estaria nos R$12 a média vinho, tá, do Ishimoku do OIBR3 gráfico mensal. Então a gente estaria muito longe aqui, tá, de uma reversão pelo Ishimoku. Lembrando que o Ishimoku é um seguidor de tendência, então a gente não vai fazer compra exatamente no fundo, nem vender exatamente no topo. A gente vai surfar movimentos. Então aqui no mensal, a gente estaria no momento baixista para surfar o que? A tendência, tá, pessoal? Aqui no gráfico mensal. Bora lá então, pessoal, trabalhar agora um pouco ao viés aqui do semanal. É óbvio que os tempos menores vão contaminando os tempos maiores. Se a gente quer ver uma reversão, um movimento diferente no mensal, a gente vai ter que estudar o semanal. Se a gente quer ver um momento diferente no semanal, a gente vai ter que estudar o diário. E assim consecutivamente, tá, pessoal? O que a gente tem aqui no semanal da OIBR3? A semana foi uma semana positiva, como eu já mencionei, né, 4,90% de alta, porém a gente continua trabalhando abaixo das nossas médias amarelas, são as médias de 200, abaixo das laranjinhas, médias de 80, abaixo das pretinhas, as médias 50, abaixo das nuvens também. Então a gente teria uma probabilidade de um movimento mais baixista, tá? Reforçado o quê? O cruzamento de média que se deu aqui entre 4 de abril de 2022 e 11, tá? Que a gente tem um cruzamento de venda, tá? É óbvio que o sistema de seguidor de tendência, muitas vezes você toma vários stops, tá? Mas quando você acerta a operação, tá? Você ganha muito dinheiro. Por exemplo, aqui um cruzamento de venda entre 4 e 11 de abril, você poderia ter vendido ou na abertura, uma perda de mínima, poderia ter vendido, por exemplo, tá? É óbvio que a operação poderia ter falhado, é muito fácil falar depois que já aconteceu, mas eu estou mostrando também como o modelo funciona. Aqui seria um cruzamento que você poderia vender de acordo com todas as médias mais importantes, tá, pessoal? Daria uma olhadinha também no DMI, se tivesse aqui negativo para reforçar uma possibilidade. Óbvio, a gente não teria uma ADX aqui subinte, tá, pessoal? Ou seja, aqui não teria uma tendência forte, segundo a ADX, tá? Mas se a gente se apoiasse pura e simplesmente no DMI, tá? Ignorando o ADX e seguindo aqui as médias mais Ishimoku, a gente teria vendido aqui a OIBR3 mais ou menos uns R$8. E aí a gente poderia pensar em retomar, por exemplo, só quando ela ganhasse a de 9 períodos do Ishimoku, tá? Então a gente teria comprado ela aqui, por exemplo, no 6,60. Conforme começa a acelerar o movimento, eu posso buscar aqui uma nova venda. É um exemplo, tá? Não estou recomendando, tá? Só mostrando aqui, tá? Lembrando que a gente
trata aqui mais dos tempos maiores, buscando atingir mais um público de investidores de médio e longo prazo, tá? Então realmente esse só para mostrar para vocês como funciona o sistema aqui das nuvens de Ichimoku, ou como poderia ser operado, tá? A gente tratou aqui algumas vezes que já estaria abaixo da média vinho atual, abaixo da média verde-limão, tá? Conforme vai perdendo a média verde-limão, a gente desenhou algumas possibilidades de suportes e realmente a situação da OIBR3 foi ficando difícil aqui, tá, pessoal? O que a gente gostaria de ver, o IBR3 começando a fechar novamente aqui no gráfico semanal, pelo menos aqui na média verde-limão, onde ela estaria no momento, no R$ 1,78, a gente estaria muito longe, então é mais ou menos a mesma condição do mensal, uma lateralização do ativo, para quem sabe essa média vir caindo e a gente buscar fechar acima dela zigue-zague ascendente, tá? E para ela começar a ganhar força, tá? A gente vê o que? Um DMI negativo acima do positivo também, então reforçaria uma probabilidade de um viés mais baixista aí no gráfico semanal também. A gente tem um ADX abaixo do nível de 20, tá? Segue sem força a tendência, mas a gente sempre gosta de olhar mais até a questão do DMI do que o ADX propriamente dito, tá, pessoal? Para a gente ver se a visão do DMI está alinhada aqui com o Ichimoku e realmente está no momento, tá? Sem grandes novidades, continuaria um viés mais baixista, a tendência também no semanal, tá, pessoal? Da OIBR3. Bora olhar, tá, o gráfico então diário, que vai mais nos interessar, já que a gente viu que semanal e mensal a visão está um pouco mais prejudicada, seguindo uma probabilidade de tendência. A gente não está falando sobre um modelo que vai buscar uma sobrevenda para entrar, comprado, tá, pessoal? Esse tipo de modelo a gente gosta de olhar o FR, mas não é o tipo de operação que a gente busca aqui no canal, tá? A gente chamou atenção aqui na quinta-feira o candle que deixou aqui com um pavio bem robusto na média verde de limão. Seria interessante ter fechado acima de R$ 1,17 para demonstrar uma força compradora, quem sabe iniciar um zigue-zague ascendente, né, pessoal, no diário. No entanto, na sexta-feira a gente vê o que? Um fechamento aqui, tá? Abaixo da média verde de limão novamente, ou seja, ela tenta ganhar por 2 pregões consecutivos a média rápida e não consegue. Então a gente considera aqui talvez uma região de resistência, que existam vendedores nessa região aqui, provavelmente, tá, pessoal? Seria interessante na segunda ou terça-feira aí a gente começar a trabalhar acima dessa média rápida verde-limão, tá, pessoal? Hoje, na sexta-feira, hoje é sábado, mas na sexta-feira ela estava no R$ 1,12, tá, pessoal? Então seria interessante aí na segunda ou na terça retomar esse 1,12, tá? A gente tem que ver esse ponto a ponto, assim, porque essa média vai mudando diariamente para começar, quem sabe, retomar no diário para contaminar o semanal e depois, posteriormente, contaminar também o mensal, tá, pessoal? A gente observa o quê? Que o DMI segue negativo aqui, né, pessoal? Abaixo do nível de 20, mas é verdade que ele está aqui negativo. É interessante a gente ver esse DMI positivo cruzando, para quem sabe dar uma esperança aí no curto prazo ao IBR3 reagir. A gente entrou numa região de sobrevenda, tá? Normal que o ativo tenha até dado uma reação aqui com esse fechamento aqui de 30 de março, já que a gente estava numa região de sobrevenda no gráfico diário, tá? E essa aqui seria, por enquanto, a análise da OIBR3, tá? É importante ver que a gente está abaixo das nuvens, tá? O cruzamento de venda já se deu há algum tempo, a gente perdeu essas linhas de suporte. Para quem já é inscrito do canal, a gente ensinou aqui, a gente conversou como a gente desenhou essas linhas de suporte que foram perdidas, alertamos quando perdeu o suporte também. Então é interessante retomar aqui o R$ 1,12, quem sabe aqui começar a ensaiar um movimento de recuperação. Fica bonito quando retomar esse suporte, retomar outro suporte e buscar a média vinho, que no gráfico diário estaria aqui mais ou menos no R$ 1,57, tá, pessoal? Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal, operem sempre com gerenciamento de stop, de risco aí na Bolsa de Valores, tá, pessoal? Para nós juntos sermos vencedores aí na renda variável, tá? Forte abraço para vocês e bons investimentos.